Olá, tudo bem? Eu quero falar com o sexto ano, turma 601. Eu queria recapitular tudo que nós já vimos na unidade 1 e na unidade 2 das nossas atividades em sala de aula, ou seja, nas aulas presenciais. Olha, você lembra que logo lá no início das nossas atividades nós começamos falando sobre a origem de todas as coisas, né? Como o planeta, as constelações, as galáxias, tudo isso, ela foi criada, né? E o ser humano, a origem do ser humano, falamos sobre a história e o seu tempo, ou seja, nós falamos sobre a pré-história. O que é a pré-história? O que foi a pré-história? A pré-história é a história antes da história. Lembra disso? E nós falamos o quê? Falamos que a partir do momento em que a história passou a ser escrita, nesse momento a história, a pré-história, deixa de ser pré-história para ser história propriamente dita. Ora, no período da pré-história, nós falamos sobre a origem do ser humano, as fases, as transformações, falamos sobre os Australopithecus, Homo sapiens, como o ser humano foi evoluindo. E aí falamos sobre duas teorias, a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, e a teoria do criacionismo, que aí nós usamos os termos religiosos, fala da Bíblia, fala do Alcorão, fala da Torá, né? Fala dos conceitos religiosos também, que falam sobre o que? A teoria da criação das espécies, né? Então, duas teorias aí que nós trabalhamos para a origem do ser humano, né? E a partir daí, esse ser humano, ele foi evoluindo, lembra? Evoluindo. E nós, através dessa evolução do ser humano, aqui no planeta Terra, nós trabalhamos os períodos da história da humanidade. Você vai lembrar, nós falamos do período paleolítico. Se eu fizer uma pergunta agora, qual é a grande característica do período paleolítico? Você vai me dizer o quê? A descoberta do fogo, professor. Exatamente. No período paleolítico, o homem era o quê? Sedentário ou ele era nômade? O homem era nômade, andava de um lado para o outro, normalmente morava em cavernas, né? E nas cavernas desenvolveram aquela prática que nós chamamos de pintura rupestres, né? Aquela mãozinha esquisita na parede, lembra disso? Então, pintura rupestre. Pois bem, e aí o homem descobre o fogo e foi evoluindo mais um pouquinho. E nessa evolução descobriram o quê? A agricultura, desenvolveram a agricultura. Como é que é o nome desse período? Período neolítico. E aí o homem deixa de ser nômade e passa a ficar, o quê? Plantar, colher, comer e viver naquele lugar, não é isso? Então, ali eles desenvolveram um sistema. Agora, para a base das sociedades, das tribos, dos povos, qual elemento de grande importância nós falamos para o desenvolvimento das primeiras civilizações? Você vai dizer para mim, professor, espera aí que eu vou falar, eu estou vendo você levantando a mão aí. Os rios tiveram um papel fundamental e muito importante para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Ora, vamos dar um exemplo aqui. A civilização dos hebreus, o Rio Jordão, e a civilização da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, aqueles povos, os sumérios, os acádios, todos esses, né, povos antigos desenvolveram-se às margens do rio Tigre e Eufrates. Na China, as regiões orientais, né, o rio Hankou, que em chinês significa o rio amarelo. Na Índia, o rio Hindu, o rio Grande. Até mesmo no Egito, o grande Império Egito, nós temos o que rio? O rio Nilo, né? E nas regiões dos povos ameríndios, ou os povos americanos, que nós vamos estudar as primeiras civilizações americanas, nós temos ali o rio Amazonas, o rio Solimões e tantos outros rios no norte do nosso país. Então, queridos, o rio era muito importante, por quê? Um sistema de irrigação, transporte, de alimentação, de pesca, enfim, era muito importante. E aí, esses povos antigos começaram a se
desenvolver, criando as primeiras sociedades. Só recapitulando o que nós já vimos na unidade 1 das nossas atividades, não é? Então, essas primeiras sociedades criaram o que nós chamamos de Estado, ou seja, um sistema organizado, com chefe de Estado. Lá você tinha o rei, né, o imperador, você tinha os sacerdotes, os funcionários públicos, os militares, e depois, na escala bem abaixo, você tinha os agricultores, artesãos, e lá embaixo, os escravos, não é? Os endividados ou aqueles prisioneiros de guerra. Então nós vimos todo esse contexto de pré-história, história e toda essa evolução. Na unidade 2, nós trabalhamos um pouquinho dela e trabalhamos sobre os povos da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia fica aquela região ali entre rios Tigres e Eufrates. Então, rio Tigre, rio Eufrates, no meio dela, ali os povos, lembrando a importância dos rios nas primeiras civilizações. E ali, os primeiros a chegarem naquela região da Mesopotâmia foram quem? Os sumérios. E qual foi a grande contribuição deixada pelos sumérios a nós? A grande humanidade? Ora, foi a escrita cuneiforme, uma escrita em forma de cunha, né? Então, a partir dali, os sumérios desenvolveram essa escrita e depois o desenvolvimento da história propriamente dita. Depois vieram os acádios, né, que desenvolveram um grande armamento, que é o arco e flecha. Não é isso? Depois vieram o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, depois o segundo Império Babilônico, do rei Nabucodonosor, com jardins suspensos, né? E também o primeiro código de lei escrita, não é? O primeiro código de lei escrita, chamado Código de Hammurabi, né? Aquele código que tinha como ideologia olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você der um tapa no rosto de alguém, ofereça outra face? Não, devolva o tapa. Se alguém roubou, arranca-lhe a mão. E por aí afora. Olho por olho, dente por dente. Parafraseando atualmente, aqui se faz, aqui se paga. É o Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos de lei escritas, né? Muito interessante. Esses foram os povos da Mesopotâmia, cuja economia desses povos da Mesopotâmia se dava de que maneira? Ora, através da agricultura e do desenvolvimento de um comércio de subsistência. Mas o mais importante era a agricultura naquela região, tá? Esses povos, em sua maioria, tinham seus deuses, ou seja, eles eram povos politeístas, tá? E era uma sociedade hierarquizada. Povos da Mesopotâmia, sumérios, acádios, amorreus, saduceus, né? Esses povos aí, assírios, que tinham um exército organizado, cada um com sua característica, mas modelo social em comum. Povos da Mesopotâmia, povos que viviam entre rios Tigres e Eufrates. O que significa a palavra Mesopotâmia? Vem do grego, significa, sabe o que? Entre rios, ok? Beleza, fique ligado no próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Tchau!